E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis. Estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar. Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cécia, que vai fazer 11, a gente tem o Ben, que vai fazer 4, e a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai, e eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança, alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por
notícias ruins que batem à porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga eu declaro, diga eu creio, que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga, e a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa, e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos. Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja.
Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa, vamos alguém comigo, não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo, e quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição, é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa e uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk, e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava num trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou, tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar, e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes do que a NASA, por exemplo? A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei, não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e estiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é a esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato Ele é capaz de curar. Você precisa se apegar à esperança que você professa,
Senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo. E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio. Ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online. Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Porque a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança.
Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver: não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou: você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou: você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio lá em Miami. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui, diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave: eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. E a terceira chave: perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. Mas a gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na esperança, você precisa ser paciente na tribulação, e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? E o salmista reafirma, ele diz: a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos.
Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.